A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, quantos estão felizes de poder estar aqui? Diga graças a Deus, eu creio. Aleluia. Deus abençoe os irmãos aí da internet também, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém, irmãos? Uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de ousadia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação. Que Deus possa estar liberando essa palavra sobre a sua vida nessa noite, porque eu creio que Deus faz através da sua palavra, amém, irmãos? Deus, ele tem o poder de se manifestar através da sua palavra. Diga para o seu irmão que bom que você está aqui nessa noite. Fala para ele aí. Fala assim, que bom que você veio. Fala assim, Deus vai falar com você nessa noite. Fala assim, de maneira poderosa. Aleluia, Deus é fiel, irmãos, amém? Fala o seu irmão assim, sobrevivi. Aleluia. Domingo passado foi forte, não foi, irmãos? Eu vou dar uma sequência aqui de domingo passado. Eu quero falar sobre vontade. Fala vontade. Todo mundo aqui tem uma vontade, sim ou não? Nesse domingo de hoje, alguns mataram algumas vontades de comer alguma coisa, de passear, de ir a algum lugar. Mas todo mundo entrou aqui e fala, tem uma vontade. E Deus trouxe essa mensagem no meu coração. A pastora José começou a dirigir o culto. Eu falei, eu posso ir embora. Ela está pregando que eu vou pregar. Eu posso acelerar. Mas aí parece que Deus foi tirando ela assim, né? E foi ter misericórdia de mim. Foi ter misericórdia de mim e acabou que deu certo. E nós não tínhamos combinado nada lá em casa. Mas eu quero falar sobre, fala comigo, vontade. Quantos entrou aqui com a vontade mesmo? Ah, irmãos, parece que você não está com muita vontade assim não. Tiago, apaga essa luz do meio para mim, por favor, meu querido. Apaga aí. Aí ficou melhor para mim. Fala assim, quanto tem uma vontade mesmo nessa noite? Olha a frase que Deus me deu. Só a sua vontade precisa agir. Eu vou pregar sobre isso nessa noite. Sobre uma vontade que você tem que fala assim, precisa agir. Porque entenda isso, eu só ficar numa vontade mental, fala assim, não muda nada. Só ficar pensando e nunca agir, o que muda? Nada. Entenda isso, tem uma vontade sua que nesse começo do ano você falou que ia fazer, até agora você só está pensando e nunca fez. Sim ou não, irmãos? Então eu tentei gente falar, minha vontade mês de janeiro é voltar a estudar, minha vontade é começar na academia, minha vontade é isso, minha vontade é aquilo, e só ficou no nível mental e não mudou nada. Por quê? Fala comigo, a minha vontade nessa noite precisa agir. Fala assim, se na minha vontade natural eu falhei algumas coisas, fala assim, é nesta noite que a minha vontade espiritual vai se manifestar. Ah, irmãos, esse lugar nós estamos aqui para tomar, fala comigo, decisões espirituais. A minha vontade aqui nesse ambiente, ela precisa ser baseada na palavra, no Espírito, e não na minha realidade, não na minha carne, não na minha vontade, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, mas eu preciso dar lugar ao meu Espírito, para receber uma direção do Espírito de Deus. Aleluia, irmão, sim ou não? Então fala comigo, eu creio nessa noite, que nada vai me impedir de agir na vontade, que a palavra vai me direcionar. Fala assim, até minha fé tem uma vontade nessa noite. Irmão, se a sua fé tem uma vontade nessa noite, qual que é a vontade da sua fé nessa noite? O que a sua fé na verdade está produzindo nessa noite? Irmão, na hora do louvor, eu faltei ir embora daqui. Quase que eu fui arrebatado. Falei, Jesus, a vontade que o Senhor voltasse agora. Uau, sobe as roupas murchando. E daqui não vai levar nada. Então vai murchar as roupas, vai ficar a joia, vai ficar anel, vai ficar história, vai ficar bens, vai ficar tudo. Só vai ver a roupa. Irmãos, a Bíblia fala que ele vai vir tão rápido que assim como um relâmpago mostra no Oriente, na verdade se manifesta no Oriente e se na verdade clareia no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu entendi, irmãos, que se eu
entender esse propósito nessa noite, se a minha fé tem uma vontade, como que é a vontade da minha fé? A vontade da minha fé é de me desprender, de tomar posse, de na verdade deixar Deus falar comigo, de abrir o coração de verdade e não deixar a carne limitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. O que é a carne, pastor? A carne nesse momento ela grita, para quê? Para a gente não crer, não acreditar, não determinar, não confiar. A carne grita para a gente falar, não, amanhã eu resolvi isso, não, amanhã vai dar certo. A carne, irmãos, ela sempre inclina para as coisas, na verdade, que não são. Fala comigo de Deus. E sabe qual que é o momento que a carne mais fala agora? Agora que ela gosta de falar, agora que ela gosta de bradar, agora que ela gosta, na verdade, de conjecturar, de analisar, de falar. E, irmãos, a carne, quando ela grita de verdade. Para que nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Então Deus colocou no meu coração, se a minha fé tem uma vontade, qual que é a vontade da minha fé? Fala comigo nessa noite. Não, fala bem forte, qual que é a vontade da minha fé nesta noite? Fala comigo assim, a vontade da minha fé. Fala, nesta noite é que Deus abra a porta da palavra e me direciona ao seu propósito. Ah, irmãos, por que disso? Abre a porta da palavra. Por quê? Irmãos, toda palavra que Deus libera, ela vem com direção. Pedro, ele passou por isso, porque Jesus liberou para ele uma palavra e um dia de fracasso. Fala assim, uma palavra e um dia de fracasso. E um dia de, fala assim, um dia difícil. Que dia foi isso na vida de Pedro? O dia que ele pescou toda a noite e não pegou? Fala nada. E Jesus no barco dele, Jesus libera, fala comigo, uma palavra. Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, você vai jogar a rede onde eu vou te direcionar. Por quê? A palavra é direcional. Não tem como você receber a palavra aqui e não receber uma direção para lá, para fora. Entenda isso. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver se eu já sei. Não tem nada a ver com o tempo que eu tenho de igreja. Não tem nada a ver com o tempo que eu fui batizado. Não, a palavra é direcional, irmãos. Se eu recebo a palavra, eu recebo uma direção. Quem pegou aí? Quem está entendendo o propósito? E Jesus dá o GPS, fala dos peixes. Fala para o seu irmão, Jesus sabe onde está a sua bênção. Não fala para ele, não fica desanimado não. Fala assim, Jesus sabe onde está a sua bênção. Fala assim, não fica batido não. Fala assim, Jesus sabe onde estão os peixes. Pergunta por quê, pastor? Porque foi ele quem escondeu. E aquilo que ele escondeu, só ele pode revelar, igreja. Oh, meu Deus, o que você quer dizer, pastor? Tem coisas minhas e suas. Fala assim, tem coisas minhas. Eu falo para o seu irmão, fala assim, e suas. Que Deus escondeu. Num tempo certo. Ele vai revelar aquilo que ele mesmo guardou. Aquilo que ele mesmo escondeu. Irmão Pedro tentou a noite inteira. E sabe o que era a maior frustração dele? Que ele mandou jogar no mesmo lugar que ele já tinha ido. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem hora que Deus está vindo. Você pensa que está vindo no mesmo culto de domingo. Mas é nesse dia que Deus está liberando a bênção de Deus na sua vida. É só você receber, irmão. É só tomar posse. É só entender que a direção que Deus deu a Pedro. O que ele falou? Toda noite eu tentei e não peguei. Aí ele põe e fala mais. Irmão, todo culto tem que ter essa frase. Fala assim, mais sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Esse mais, irmãos, é condicional. Quem pegou a visão? Você usa ou não usa, mas, entenda isso, mas, irmãos, eu já recebi hoje no louvor para ir embora. Deus falou, hoje eu tenho que pregar por quê? Ele falou assim, porque eu vou selar na palavra. Eu falei, amém. Mas eu acessei aqui no louvor. Louvor que entrou em adoração e eu entrei no mistério com Deus. E eu consegui ouvir coisas de Deus nesse lugar. Não sei se você acredita nisso, mas eu vou te falar. Eu consegui ouvir coisas de Deus a respeito da minha vida e desse ambiente. Então fala comigo, eu creio. Fala comigo, se eu recebo a direção da palavra, o diabo não pode me parar. Fala, o diabo não pode me vencer.
Ah, irmãos, isso é muito poderoso, sim ou não? Quem está entendendo o mistério? Dá para você imaginar Pedro, sem Jesus no barco, lançando a rede, toda noite. Quanto tempo? Fala assim, uma noite fala de uma vida. Aí de novo, Pedro com Jesus na onde? Fala na onde? Fala assim, com Jesus no barco sempre tem pesca maravilhosa. Agora Jesus está na onde? Fala assim, no barco da minha vida. Aleluia, irmãos. Não tem como você não ter um resultado poderoso com Jesus no barco da sua vida. Quem está entendendo isso, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Com ele no barco da sua vida também não te isenta de passar por tempestade, porque teve um momento de tempestade. Teve um momento tribuloso, teve um momento difícil. Mas entenda isso, mesmo Jesus dormindo no barco, ele foi acordado e acalmou o vento e acalmou o mar. Quem está entendendo o mistério? Porque Jesus no seu barco, irmãos, tem resultado de sucesso, entenda isso. Mas também, fala comigo, tem provações. Uau, irmãos. Sabe o que eu entendo com isso? Fala comigo, o diabo nunca questionou, na verdade, o poder da palavra. Vamos de novo. O diabo nunca questionou a autoridade da palavra. Abre aí, é de Mateus 4. Olha que coisa forte. Vou te ensinar um princípio. Você vai pegar aqui a chave, vai girar. Quem está comigo? Vou te ensinar um princípio, vai girar a chave. Mateus 4. Olha que coisa interessante. Mateus 4 vai tratar de Jesus, fala comigo, guerreando na palavra com Satanás. Aqui por 3 vezes Jesus disse assim, e fala comigo, está escrito. Mas sabe o que é forte? O diabo, ele não questiona a autoridade da palavra. Sabe por quê? Vem comigo, só para você poder entender o que eu estou querendo te ensinar. No versículo anterior aqui, Jesus fala comigo, tinha sido batizado. Sim ou não? Batizado ou não tinha? Quando ele saiu da água, uma voz do céu diz o quê? Este é meu filho em quem eu me comprazo. Entenda isso, naquele momento, todo o mundo espiritual ouviu a palavra de Deus. Sim ou não? Os anjos ouviu? Os demônios ouviu? O Satanás ouviu? Sim ou não? Jesus foi questionado que ele era o quê? Se tu és o quê? Transforma essas pedras em quê? Olha a revelação que eu vou te entregar agora. Por que Jesus não usou essa experiência? Por que Jesus não falou a Satanás? Você não estava lá não? Você não está sabendo não? Você não viu não quando Deus falou a meu respeito que eu sou filho de Deus? Por que, irmãos, que Jesus não usou? Sabe por quê? Não se vence Satanás com experiências passadas. Quem está entendendo? E assim está crente. Ah, pastor, você lembra quando eu era da igreja eu fazia tanta coisa, pastor. Nossa, eu era bom para evangelizar. Pastor, quando eu era em tal lugar, mas eu orava. Eu, mas as irmãs, nós clamava. Não se vence Satanás com experiências passadas. O diabo é vencido pelo poder da palavra. Por isso que Jesus não usou experiências passadas. Jesus usou, fala comigo, a palavra, igreja. Como que a minha vontade tem que agir, pastor? Fala comigo. Que eu estou recebendo hoje. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós queremos usar experiências passadas para guerrear com o diabo agora. Nós queremos usar o culto de domingo para falar, tá vendo, eu estava aqui, olha, eu quero usar. Não, irmãozinho, entenda isso. Nós estamos vivendo esse momento e nós precisamos tomar posse disso. É nesse momento que Deus está fazendo. Fala, eu creio. Vamos de novo, é nesse momento que Deus está fazendo. Fala, eu creio em nome de Jesus. Mas sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Nós ficamos lembrando de coisas lá atrás, para a verdade não fazer coisas que precisam ser feitas agora. Porque seria muito forte ele falasse. Você ouviu, Deus já falou que eu sou filho dele. Você estava lá quando eu fui batizado. Você estava assistindo, ele falou que eu sou filho. Jesus não lembra ele, entenda isso, irmão. Jesus está falando com você hoje aqui. Você precisa entender isso. Não dá para lutar com o diabo com o tempo que você tem de igreja. Não dá para lutar com Satanás com a Bíblia que você leu uma semana passada. Não dá para lutar com o diabo com as coisas que você fez há 5 anos atrás. A igreja nesses dias precisa, em nome de Jesus, fala comigo, ter
tem uma vontade que age. Pregar isso é muito bom. E hoje foi um dia desse, mas Deus falou comigo. Falou: eu vou te dar uma chave. E eu vou te ensinar algumas vontades que vai agir. Ah, irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se você pegar isso aqui, irmão, sua vida nunca mais será falar a mesma. Sabe por quê? Quando a vontade de Jesus, ela age na minha e na sua vida, o que nós chamamos? De que jeito nós chamamos isso? Fala, milagre. Quando a vontade de Deus age na minha e na sua vida, o que é? Milagre. Quando Deus fala não, fala, é milagre. Está me livrando, sim ou não? Sim ou não? Quando Deus fala espera, o que Ele está fazendo? Está testando a minha obediência. Milagre. Quando Deus fala sim, o que a gente faz? Sorri. E fala glória a Deus. A gente é bom para ouvir o sim, nunca tão bom para ouvir o espere e o não. Sim ou não, irmão? Então sabe o que eu entendi nesse ano? Que quantas experiências passadas eu já estou lutando com Satanás e estou infelizmente perdendo. Sim ou não, irmãos? Ouvir isso é libertador. Por quê, pastor? Porque isso me dá direção. Isso é uma chave que gira e abre porta. E essa porta que está abrindo é uma porta para viver algo novo. O que você quer dizer, pastor? Que eu preciso ter uma experiência com Deus na palavra. Ele falou, Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá. Ele falou, também está escrito, que só a Deus adorarás, só a Deus servirás e prostrarás. Isso é muito bom. Também está escrito que só o Senhor o quê? Quando Deus fala com ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Também, fala comigo, também está escrito que Deus me chamou, que Deus me escolheu, que eu sou dele e ele é meu. Fala, também está escrito que a minha vitória já está escrita e foi conquistada na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Abra aí, é de João 5. Era a vontade de Jesus agindo a favor de um homem. Vou ser bem rápido hoje. Quer ver? Escute. Hoje eu vou ser rapidão. João 5. Tem gente aqui que a vontade está falando assim, ó, meu Deus, que vontade. Quem está comigo? João 5, quem achou? E depois disso havia uma festa na onde? Entre os judeus. E Jesus subiu falar a Jerusalém. A festa entre os judeus, Jesus sobe a Jerusalém. Versículo 2, olha que coisa forte. Ora, em Jerusalém próximo à porta das ovelhas, um tanque. Fala um tanque. Chamado em hebreu o quê? Betesda. O qual tem quantos alpendres? 5 alpendres, representando os 5 continentes. Versículo 3. E nesse jazia uma grande multidão de gente sadia, todo mundo legal, tudo bem arrumado, todo mundo estava alegre. Isso. Que jeito que o povo estava? Fala assim, eu estou bem melhor. Não, irmão, se fosse eu falava, eu estou bem melhor. Não, de que jeito que era o culto desse lugar? Olha lá o jeito que era o povo. Que jeito estava o povo? Não, vamos lá, olha lá. Que jeito estava o povo? Fala, grande multidão. De todo mundo bonito, todo mundo sadio, todo mundo liberto, todo mundo transformado. Sim, que estava todo mundo povo. Então eu falo para o seu irmão, se anime, nós estamos bem melhor. Fala para o seu irmão, eu estou bem melhor do que mereço. Fala para ele aí. Olha a coisa forte, enfermos. Aí ele especifica algumas enfermidades, porque enfermos fala em tudo, dor de cabeça, dor na coluna. Aí ele fala, ficou grave, fala assim, ficou grave. Fala cegos, mancos e o quê? Essa palavra quer dizer aleijados, quer dizer pessoas coxas que não andam. Ali manco é um nível. Esse aqui, ó, quer dizer pessoas aleijadas, pessoas que não conseguem andar. Esperando o quê? Fala pro seu irmão, já está movendo, tem tempo. Irmãos, fala para ele, irmãos, com ousadia. Aqui já está movendo, tem tempo. 4. Olha o que acontece quando, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque
e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. 5. Olha que coisa forte. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava, fala comigo, enfermo. Fala muito tempo. Versículo próximo, Ed. 6, olha que coisa forte. E Jesus vendo Jesus vê quem primeiro? Fala, vê o homem. E depois ele vê o quê? Fala o estado. É legal isso, né? Como Jesus vê lá de cima, sim ou não? Primeiro ele vê quem? O homem. De jeito que ele estava? Deitado. Quem está pegando a visão? Então Jesus fala comigo, está me vendo? Depois está vendo a minha dificuldade. Isso é legal, não é, irmãos? Isso aí vai. Agora eu vou explicar isso aí vendo deitado. Isso aqui, irmão, é uma revelação poderosa. Talvez você não vai ficar tão alegre com aquilo que eu vou te contar nesse vendo deitado. Sabendo que estava neste estado havia quanto tempo? Muito tempo. Disse-lhe, queres ficar o quê? Meu Deus, essa é a pergunta que, sim ou não? Qualquer um saberia? Fala comigo, responder. Mas ele responde? Fala comigo, ele não responde. Olha o que ele faz. E o enfermo respondendo-lhe, Senhor, não tem como que algum que, quando a água é agitada, me põe aonde? No tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes vem de mim. Versículo 8, olha a coisa forte. Jesus lhe diz, levanta, toma o teu leito e... Uau! Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito. E, fala comigo, andava. Fala de novo, andava. Aquele dia era o quê? Uau, isso é poderoso, um dia improvável, igual hoje. Vai lá. 10. Oh, isso. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado. É o quê? Fala assim, a função do diabo. Nos falar que hoje não dá para rolar um milagre. Essa é a função do diabo. Falar que hoje não tem jeito, falar que hoje você não está muito. Hoje eu não estou muito bem não, pastor. Hoje eu estou sim, rapaz, estou sentindo que tem um trem meio ruim. Nossa, estou na fraqueza, hoje eu não estou bem não. É isso que o diabo está falando para você, viu? É isso aí que ele está falando para você. Eu acho que muitos também não vê o que está de jeito, essa fraqueza. Por isso. Mas é isso que o diabo está fazendo. 11. Olha o que ele continua. E ele respondeu-lhe, aquele que me o quê? Ele próprio disse, toma o quê? Irmãos, você conseguiu entender que ele não sabia nem quem era Jesus até agora? Que esse homem não era da igreja? Que ele não tinha nada a ver com nós? Que ele não era crente, ele não dizimava, ele não vinha na igreja? Esse homem, ele é uma chave girando, irmãos. Na minha vida e na sua nessa noite. Versículo 12. Eles apertam ele. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que é? Te disse, toma o teu leito e anda. 13, ele não sabe, ó. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia o quê? Retirado. E em razão de quê? Grande multidão. De quê? De cego, de coxo, de enfermo. Isso aqui é poderoso. Versículo 14, para a gente poder encerrar. Depois Jesus encontrou no templo. Na onde? Mas já está crente. Não encontrou na onde? Já está crente aí. Onde encontrou ele? Na igreja, irmão. Na onde? Quando acabou de converter. Sim ou não, irmão? Foi curado, já foi para a igreja. Quem está pegando a visão? Esse aqui é inteligente, sim ou não? Depois que ele recebeu, ele foi para o templo. Aí, ó. E disse-lhe o quê? Tá vendo? Já está de que jeito? De que jeito que ele foi para essa igreja? Andando. Isso é legal, não é, irmãos? Quem está pegando aí? Eis que já estás. Ele estava são do quê? Fala da enfermidade. Mas da consciência estava são? Sim ou não? Por isso que Jesus alertou. Olha o que Jesus faz. Não pequei. Ó, não. Para que não o quê? Agora pergunta para o seu irmão, o que é pior? Ficar 38 anos aleijado? Vai morrer para o inferno, só isso. Sim ou não? Jesus falou para ele, não vai, você vai sair daqui depois do culto. Aprende a lição, não vai fazer mais o que você estava fazendo, não. Porque senão vai te acontecer coisa. Ué, pior do que aleijado 38 anos, para mim é a morte, ir para o inferno, sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas não tem coisa pior, tem? Você ficar 38 anos aleijado, recebeu a bênção, ele dá aqui é uma chave, irmão. Jesus, ele sempre,
Ele nos entrega a chave que gira na nossa vida. Porque quando você sair daqui, você vai sair com a chave. Quem está entendendo, irmãos? Você vai sair com a chave, você vai girar ela vai funcionar para você e não para o A ou para o B. É para você. Fala, para mim. Versículo 3, quem está comigo? Já estou encerrando. Fala assim, tinha muita gente. Eu me perguntei isso aqui várias vezes. Só porque só ele foi curado. Quem está entendendo isso aí? Quem entendeu isso aí? Cara, eu chamei a pastora Josi. Falei, Josi, você conseguiu pegar isso aqui? Ela olhou e analisou. E eu falei, eu só tenho uma direção que eu recebi de Deus. Talvez foi porque ele estava esperando há muito. Porque tinha uma multidão, sim ou não? Mas Deus só cura ele. Isso aqui cabula a gente, sim ou não, irmãos? Jesus só cura ele. E eu entendi, foi porque talvez ele estava esperando quanto tempo? 38 anos. Fala assim, quem espera recebe. Fala assim, quem espera recebe. E ainda tem mais, ele nem sabia falar comigo quem era Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Para Deus fazer algo na sua vida, irmãos, ele só precisa ter a vontade de fazer. Jesus primeiro fez o milagre para depois ele ir para onde? Para o templo, sim ou não? Quem está entendendo o mistério? Você já está no templo, então está fácil de Deus fazer algo na sua vida. Aqui, irmãos. Olha o lugar, versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava o quê? E o primeiro que ali o quê? Depois do movimento das águas sarava de qualquer o quê? Irmão, Jesus foi nesse lugar de referência. Fala assim, de cura. Eu me perguntei por muito tempo, por quê? Sabe por quê, irmãos? Sabe o que eu entendi? Que Jesus é a cura em movimento. E ele está passando por aqui, irmãos. Uma cura emocional, uma cura física, uma cura, irmãos, pai, espiritual, uma cura na alma. Jesus é a cura em movimento nessa noite, neste lugar. Eu creio nisso, Jesus está nesta noite, neste lugar, fazendo sinais e milagres. E ainda falando com você, quem crê nisso? Eu perguntei, Jesus foi no lugar onde o povo estava sendo curado e ele não se intimidou, irmãos, porque ele era aquele que mandava o anjo. Jesus olhou e falou, hoje não vai ter anjo, hoje vai ter aquele que é. Hoje é o eu sou, aquele que é, aquele que é, aquele que era, aquele que, irmãos, aquele que faz no passado, que faz no presente. Hoje é o Senhor, quem crê nisso? Aí a Bíblia começa a contar a história do homem. Estava ali um homem que já havia quanto tempo? 38 anos. Fala comigo, é muito tempo. Eu achei interessante isso, irmãos, porque a Bíblia começa a contar a história dele. Porque Jesus, eu entendo isso, Jesus vai entrar na história dele, a história dele nunca mais vai ser a mesma. E eu profetizo, levanta a sua mão, hoje Jesus entra na sua história, nesse culto, nesse ambiente, nesse momento, para mudar a história, a realidade da sua vida, no nome de Jesus. Quem recebe, diga graças a Deus. Na Bíblia não existe nada sem propósito. A Bíblia começa a contar a história dele porque Jesus vai entrar. Irmão, Jesus começou a contar a história da sua vida há muitos tempos atrás. Tem gente aqui que só está aqui porque Jesus começou a contar a sua história. Oh, meu Deus. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia quanto tempo? Muito tempo. Disse-lhe, queres o quê? Uau! Isso aqui me impressiona porque é com muita maturidade. Fala, tem que ter muita maturidade. Porque a gente, quem já falou isso? Estou com a dó do fulano, quem já falou? Não, fala, levanta a mão, seja, confessa a obra. Ele falou, estou com a dó do irmão, quem já falou isso? A dó é o pior sentimento que você pode ter por uma pessoa. Porque a dó te isenta de ajudar. Porque você só está com dó, mas você não precisa ajudar. Estou com a dó do fulano, mas o que você fez? Você passou um pix? Não.
O que mudou? Nada. Estou com a dó de fulano, viu, irmão? Você tirou uma camisa sua e deu. Você tirou um sapato seu e deu. Você pegou uma roupa lá que você não usa e entregou. Dó é o pior sentimento que existe. É o sentimento mais covarde que existe na face da terra. Porque com dó eu não faço nada. A dó aceita o erro, irmãos. Está entendendo isso? Por dó. Pois é, tu fica com a dó de fulano. A dó aceita o erro. Jesus viu, fala comigo, o homem. E não a dificuldade dele. Porque Jesus não tem dó, ele tem misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós. E a razão de nós não sermos consumidos, ela se renova toda manhã. Isso é bom, irmãos. Porque Jesus tem tido misericórdia de nós. No versículo 6 vai falar que Jesus viu primeiro quem? O homem, sim ou não? E depois Jesus viu o estado dele. Fala assim, a condição dele. E aí quando ele vê, ele faz uma pergunta. Fala assim, uma pergunta. Para tirar ele de lá. Você já parou para pensar que na sua atitude, na sua vontade que tem que agir, Jesus te faz uma pergunta para te tirar daí? Só uma pergunta. Irmãos, quem faz pergunta é gente inteligente, porque uma pergunta pode girar uma chave na sua vida. Uma pergunta pode fazer se refletir. Se você começar só a fazer pergunta para você mesmo, irmãos, entenda isso. Todo mundo que encontrou com Deus nunca conseguiu ver a vida do outro, mas sempre apontou para a sua própria vida. Ele começa a se fazer, fala comigo, pergunta. Quando Moisés viu Deus, o que ele pensou? O que ele falou? Eu sou velho demais, sim ou não? Eu sou gago, sim ou não? Quando Deus falou com Gideão, o que ele falou? Eu sou o menor da minha casa, sou o mais pobre da minha tribo, sou o mais fraco da minha família, sim ou não? Todo mundo que encontra com Deus, irmãos, ele nunca vê outra pessoa, ele sempre olha para si mesmo. Está pegando a visão? Então esse é o momento de você se fazer, falar comigo, pergunta. Porque essa pergunta destravou ele, mas essa pergunta arrancou ele da sua realidade. Irmão, quando Jesus faz pergunta, ele quer pergunta direta, resposta. O que ele faz? Ele começa a contar a história. É o que a gente é melhor, senhor não? Não, senhor, eu vou falar a verdade para o senhor, muito tempo eu estou aqui, eu vou falar a verdade para o senhor, tem muitos anos aí, toda vez que eu vou pular, antes de eu pular, o que acontece? Vem outro e pula primeiro do que eu. E eu estou nesse estado, quanto tempo? 38 anos. Isso aqui mexeu comigo, irmão. Porque se Deus te fizesse uma pergunta nessa noite, qual que seria a pergunta que Deus faria para você? Sabe o que eu entendi? Deus faria uma pergunta na minha fraqueza e na minha ausência de decisão. Deus me faria uma pergunta naquilo que eu não estou fazendo, e não naquilo que eu estou olhando para o irmão que não está fazendo, porque a gente é muito bom para cobrar aquilo que o outro não está fazendo, mas a gente não faz pergunta para a gente mesmo. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que meu filho tem eu como referência? Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou sendo um cristão de verdade? Será que eu tenho buscado a Deus no decorrer da semana? Será que eu tenho buscado a palavra de Deus no decorrer da semana? Será que eu tenho buscado a presença de Deus no decorrer da semana? Será que eu tenho sido um bom cristão, um bom irmão? Faça pergunta para si mesmo. Porque nesse culto eu me encontro com Deus. Esse culto está acontecendo, ele é um encontro. E toda vez que eu me encontro com Deus, ele nunca olha para o outro, ele olha para si próprio. Gideão falou, não posso ir não, porque eu sou o menor da minha casa, só deve estar errado, não tem jeito, é muita gente, os medianitas é muito, e eu vou falar, esse povo nem me sabe quem eu sou. Deus falou, homem valente, é com você mesmo que eu estou falando. Falou, não tem jeito, então se é o senhor mesmo que está falando, então me dá uma prova. Fala, gente corajosa, mesmo com medo, pede prova para Deus, se é o mesmo. Sim ou não, irmãos? Jesus faz a pergunta, que queres que eu o quê? Não, que queres o quê? Queres ficar? 6. Olha que pergunta forte. Queres ficar são? Irmãos, era a vontade de 38 anos, sim ou não? Mas ele soube responder? Não. O que isso nos ensina? Tem hora que a gente vem no culto e a gente nem sabe o que quer. Eu já me peguei assim, irmão, nesse lugar nem sem saber o que eu quero. Tem hora que a gente vem no culto, a gente não sabe o que quer. Se Deus falar, o que você quer? O que você quer? Quer edificação? Irmãos, era assim, sim ou não? Bartimeu foi feita essa pergunta, foi ou não foi? O que você quer que eu faça? O problema estava na vista? Bartimeu tem diferença desse homem, sim ou não?
Tem muita, não tem? Bartimeu estava convicto, o que ele falou? Eu quero ter vista. Eu quero enxergar. Está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que no culto a gente está desse jeito aqui, irmãos, ó. Ele faz uma pergunta simples, a gente começa a falar o quê? Fala, contar a história. E ele conta toda a história dele. E Jesus no 8 fala assim, traz ele para a realidade do culto. Fala assim, tinha 2 cultos acontecendo aqui. Uns esperando o anjo. E Jesus fazendo o culto dele à parte com um aqui. Ah, não sei se você está pegando. Não sei se você está pegando. Talvez você está esperando ainda o anjo movimentar, você pular. Mas Jesus está no mesmo culto à parte aqui, ó. Jesus chama ele para a realidade do culto que ele estava fazendo agora. Depois que ele conta a história dele, Jesus traz ele no 8 para a realidade. Disse-lhe Jesus: hoje não vai ter anjo, hoje sou eu com você. Levanta-te e toma o teu. A sua vontade tem que agir nessa noite. Fala, essa é a vontade de Jesus. Olha o que diz no 9. E logo, fala, e logo. Uau. Aquele homem ficou de que jeito? Tomou o quê? O que ele toma? E depois o quê? E aquele dia era o quê? Aqui a vontade dele age. Sabe por quê? Tem muita gente ouvindo Jesus, mas não obedece a ele. Aqui está entre a decisão e a falar assim, a ação. Porque, fala comigo, a fé age na ação. Uau. Os leprosos foram curados quando começou a falar andar. Jesus mandou eles, começou o quê? Andar. Quando começou a andar, eles perceberam que estava ação. A fé age na ação. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós somos religiosos demais. E achamos que vai agir sem agir, vai fazer sem agir. Não, irmãos, é ação e manifestação. Uau! Vamos de novo? Ação e manifestação de Deus na minha vida. Ah, irmãos. Jesus mandou no 8, sim ou não? No 9 ele diz, logo aquele homem ficou são. Tomando o quê? Ele percebeu que estava são. Pegou a sua cama e andava. E aquele dia era o quê? Sábado. Sabia que para nós todo dia é sábado? Nesse nível aqui? Sabia que todo dia é um dia improvável para você receber algo de Deus? Sabia que todo dia você vai ter adversário para que você não receba de Deus? Sabia que todo dia a sua carne vai gritar para você não receber de Deus? Todo dia o diabo vai gritar para você não receber de Deus? Todo dia as suas emoções vão gritar para você não receber de Deus? Todo dia é um dia onde as pessoas questionam me questiona você. A nossa carne fala para a gente não receber de Deus. Todo dia é um dia improvável para receber. Olha o versículo 10. Eu já vou encerrar. Olha o 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito o quê? Sabe o que eu pensei nisso aqui, irmão? Tinha 38 anos que esse homem estava enfermo. No dia que ele foi curado, os fariseus falaram para ele que ele tinha que pegar a cama e deitar de novo. E só levantar no domingo. Dá para entender isso? Não é verdade, irmão? E esse fariseu tem hora que grita na nossa alma, sim ou não? Tem hora que a gente já está vivendo um milagre, mas a gente não consegue nem viver na realidade, porque essa voz grita na gente. Você está muito bem, você já está recebendo de Deus, você está confiando em Deus, você está vivendo algo em Deus. Mas a voz está sempre: não estou bem não, estou triste. Estou bem não, nós estamos na angústia. Estou bem não, nossa meu Deus, está uma dificuldade. Mas na sua casa tem as coisas. Você está sendo abençoado. Mas essa voz está gritando: não estou muito bem não, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. A voz está sempre gritando. Mas você já está vivendo um milagre. Porque tinha como voltar? Tinha como Jesus voltar naquele que já tinha sido feito? Dava para ele deitar de novo e falar: então tá bom, daqui que hora que é? Não é 4 horas, então domingo 4 horas eu levanto. Tinha como? Tinha como ele negar aquilo que Deus já tinha feito? Não, irmãos.
que ele faz? Versículo 11, Ed. Ele respondeu, aquele que? Ele próprio disse, toma o teu leito e perguntaram, pois, quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia o quê? Retirado. Em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou ele na onde? Fala, onde eu estou? Ah, irmão, daí você pegou. Fique de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar. Fala comigo, não tem como negar. Jesus já fez algo na minha vida. Esse homem tinha tudo para não ir para o templo, sim ou não? Por que não? Porque tinha sido confrontado pelas pessoas, porque ele não podia ser, na verdade, poderia ter sido curado, sim ou não? Então ele tinha tudo para não estar no templo. Mas ele passou as barreiras. Ele enfrentou as dificuldades. E foi para o templo. E ele encontrou quem lá? Então você veio no templo fazer o quê? Vamos de novo? Você veio no templo fazer o quê? Ah, irmãos. Eu falei, Jesus, eu preciso te encontrar aqui hoje. Te encontrar na oração, te encontrar na palavra, te encontrar na adoração, te encontrar no louvor, te encontrar na comunhão com os irmãos. Eu preciso te encontrar aqui hoje, Jesus. Eu preciso te encontrar aqui hoje. Eu preciso encontrar a tua palavra, encontrar a tua direção, encontrar a tua manifestação, encontrar a tua direção. Eu preciso te encontrar aqui hoje. Oh, Deus é poderoso, irmão. Encontrou no templo e lhe disse, eis que já estáis são. Esse são aqui, irmãos, fala comigo, mentalmente. Ele já estava são. Fisicamente ele já estava são. Quem está pegando? Jesus, ele já tinha mudado as suas vestes, ele já estava são. E eis que já estava são. Não, aí Jesus dá uma direção. Não pequeis mais. Para que não te suceda o quê? Coisa pior. Eu acho que essa direção aqui é uma direção que ela nos explica porque é o tema da mensagem. A sua vontade tem que agir nessa noite. Eu não sei qual que é a sua vontade nessa noite, mas a minha e a sua vontade precisa agir nessa noite. Eu preciso ter uma ação nesse culto, eu preciso ter uma ação, se é para chorar, chore, se é para gritar, grita. Se é para ficar caladinho só falando, Senhor, é verdade, eu preciso agir nesses dias. Fala assim com Deus, Jesus, é verdade, algumas coisas não vai mudar se a minha vontade não agir. Eu estou esperando esse ano mudar algumas coisas, mas nada mudou. Eu só fiquei com a vontade mental pensando e não agindo. Eu vejo nessa noite Jesus abrindo portas nessa noite. E portas de direção de ação. Eu vejo você recebendo uma direção de Deus aqui nessa noite, porque eu creio. Ele não conhecia Jesus, mas ele voltou para o templo e conheceu Jesus de fato, de verdade. E recebeu dele uma direção. Vai, não pegues mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui ele conheceu Jesus, dando uma direção a ele. Um Jesus que dá uma direção e fala, olha, se você fizer a mesma coisa, não vai ter jeito não, coisa pior vai acontecer agora. Eu não vou te contar de novo não. Esse Jesus aqui, irmãos, é um Jesus direcional. Ele é amor, mas ele também dá direção. Quem está entendendo, irmãos? Ele é comunhão, mas ele também é Deus da direção. E a direção vem com, fala comigo, exortação. Ele falou, olha, eu sei qual foi a sua dificuldade, eu sei qual foi o seu pecado. Agora você vai e não faça a mesma coisa. Para que não te aconteça coisa pior. Eu entendo que ele entendeu. Eu entendo que ele recebeu a direção. Então um culto tem que ter isso. Você tem que sair daqui com a direção de Deus. A sua vontade e a minha nessa noite precisa agir. E a vontade do meu coração nessa noite é orar. E pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele tenha misericórdia da nossa casa, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, que Ele tenha misericórdia da nossa família. Que Ele haja com graça, com misericórdia sobre as nossas vontades, sobre os nossos, na verdade, sonhos,
sobre os nossos objetivos. Que Deus nos ajude nessa noite. Que a vontade de Deus mova na nossa vida em graça, em autoridade. Essa é a vontade de Deus para nós. Isso é que eu preciso nessa noite. Que a vontade de Deus haja na nossa vida. Olá, tudo bem? Você acabou de assistir agora um vídeo da pregação deste domingo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreva e ative esse sininho aqui abaixo para que todas as vezes que tiver uma mensagem nova no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Deixei aqui também uma indicação que com certeza vai edificar você. Então já aproveite e clique aqui para assistir uma próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida.